Esse vídeo eu estou fazendo mais para definir a compra do caiaque. Então, muitas pessoas têm uma certa dificuldade, como eu tive dificuldade na hora de escolher qual modelo e fazer a compra do equipamento. Então, resolvi fazer esse vídeo para dar uma força e uma ajuda para cada um escolher o melhor caiaque que tem. Tá? Parte da minha vida eu passei sendo um pescador amador. Tá? Pensava e pescava de vez em quando, tá? Quando dava tempo, e muitas vezes nunca dava. Tá? Mas há 6 anos atrás eu resolvi me tornar um pescador esportivo. Comecei a procurar alguns vídeos, algumas reportagens de equipamento, tá? E isso faz uma grande diferença na hora de você escolher os equipamentos para pesca amadora, tá? E para pesca esportiva. São equipamentos totalmente diferentes, tá? Qualidade diferente, então tudo isso que você tem que ver. Qual o investimento que você vai fazer. Na pesca esportiva, o investimento acaba sendo bastante alto, tá? Mas definir, tá, que gostaria de virar, como eu gosto muito de pesca, gostaria de me tornar, tá, um pescador esportivo. Confesso a você que assustei bastante com o investimento e com a tecnologia que os equipamentos têm hoje. Tá? Primeiro comprei alguns equipamentos básicos, tá, e fui pescar em Pereira Barreto, tá, o berço do tucunaré. Pagamos alguns, falamos algumas coisas, brincamos um pouquinho e cada vez mais me apaixonei por esse tipo de pesca. Bom, vi a necessidade de muitos tipos de isca e quando eu cheguei de volta para Bauru, acabei buscando mais alguns vídeos e comecei a fabricar minhas próprias iscas. As iscas soft, as iscas de silicone, né? Então os jigs, os camarões, né? Os softzinhos, então fui fazendo cada modelo. Fui fazendo as iscas que eu tinha, esculpindo em madeira para poder fazer as formas. E aí, tá, fiz algumas iscas daquilo que eu preciso hoje. Porém, até o começo, no final do ano passado, tá, eu dependia de ou alugar uma embarcação, em alguns pontos de pesca que a gente ia, tá, ou tá, fosse embarcação de alguns amigos. E aí dependia dos amigos, e é complicado você depender dos amigos. Bom, no começo desse ano resolvi comprar um caiaque. Tá? Por algumas coisas, comecei a ver alguns vídeos, comecei a ver algumas matérias, alguns sites, alguns modelos, comecei a estudar. Eu demorei mais ou menos em torno de uns 3 meses, tá? Para ver qual seria o modelo ideal, a forma ideal, aquilo que eu tinha para poder comprar. Bom, achei qual que é o modelo, e aí tive uma certa dificuldade porque o mercado de caiaque está bastante aquecido e você tem uma dificuldade bastante em encontrar modelos à pronta entrega. Até que eu liguei para uma loja, perguntei se ele tinha o modelo que eu queria, tá? Ele falou que tinha, não era a cor que eu queria, mas também servia, e eu acabei comprando um caiaque cast da Milha Náutica. Tá? Esse caiaque cast é um caiaque que vai até 140 quilos, ele pesa 22 quilos, é bem leve, no caso eu pesco sozinho, então para mim é mais fácil. Tá? E é um caiaque que vem com pedal, então ele vem completinho. Bom, comprei o caiaque, fiz a montagem, tem alguns vídeos no canal aí que vocês quiserem ver, está à disposição. Tá? Acabei fazendo suporte de parede para a garagem, onde eu posso guardar o caiaque. Fiz um carrinho para poder fazer o transporte dele do carro até a água e vice-versa. E aí fiz a montagem dele e coloquei alguns reviews que ele tem que ler. Bom, do caso de escolher o caiaque, são 10 pontos principais que no caso eu escolhi. Vamos lá. Lugar da pescaria, primeiro. Dimensões, segundo. Peso, terceiro. Estabilidade, quarto. Digibilidade, 5. Flutuação, 6. Conforto, 7. Possibilidade de motor e pedal, 8. Acessórios, 9. E principalmente o preço, 10. Então, vamos expor essas 10 formas de você escolher, beleza? Então, vamos partir para a primeira aí. Definir qual modelo, tá? Isso é muito importante. Tá? Onde mais você pesca com certa frequência. Também isso é importante, porque isso vai te dar qual caminho que você vai seguir em relação aos modelos. A primeira coisa para definir um caiaque ideal
tá? Marca e modelo é saber se serve para sua altura e seu peso, tá? Isso é principal, tá? Você escolher um caiaque. Não adianta você escolher um modelo top para ir para cá e não caber dentro da sua altura e também não caber dentro do seu peso, tá? Isso é a grande importância que você tem num caiaque, porque isso vai determinar a estabilidade, vai determinar a dirigibilidade dele, né? Então vai te dar alguns confortos em relação a isso. Bom, vamos lá. No meu caso, eu comprei uma milha náutica, tá? E o cast da milha náutica ele é para 140 quilos. Eu tenho 1,68 m de altura, então em relação ao cockpit dele, a partir do deck dele, para pedal, tudo é bem tranquilo. Sou pequeno, então é fácil. E com isso também a gama de caiaque, para mim é bastante grande, porque a maioria deles acaba servindo. Então meu peso é 85 quilos, então estou bem tranquilo em relação a isso. Mas vamos colocar um pouquinho, ser um pouquinho mais radical, né, nesses cálculos aí. Vamos supor que tem 1,90 m, pesa 115 quilos, e aí você começa a limitar a quantidade, os modelos de caiaques disponíveis. Então, se você pesa 115 quilos, tá, você vai levar mais ou menos em torno de uns 30 quilos de acessório. Então, alguns pedal pesa 7, 8 quilos. No meu caso, eu tenho um milha box, já pesa 3, 4, quase 4 quilos. Mais algumas tralhas, mais isso, então uns 30 quilos de acessório. Então 115 com mais 30, 145. Então o cash na verdade não serviria mais, tá? Já estaria extrapolando o limite de peso dele. Então aí teria que ser um caiaque em torno de 150, 160 quilos. Tá? Hoje você tem caiaque até 200 quilos, 200 e pouco. Então, mas é mais ou menos isso que você vai começar a escolher seu modelo. Então, limito o meu modelo, no meu caso, eu limito o meu modelo a 120 quilos. Tá? Nesse caso que eu falei, em torno de 1,90 m, daí 115 kg de peso, limitaria o caiaque a 150 quilos. Tá? E assim por diante. Esse é o primeiro passo que você vai definir quais são os modelos. Uma outra dica que eu dou para vocês é em relação a isso. Bom, achei o modelo que eu quero a partir de tal, tá, peso. Então, a partir dos 140, 150, 160 quilos. E aí eu listo todos os modelos e os fabricantes que eu tenho daquilo lá. Bom, vamos lá. Outra parte, tá, seria as dimensões. Tá? Hoje tem vários modelos de caiaque. Então os tamanhos vai de 2,50 m até 4 metros. Quando você é no meu caso, sou razoavelmente baixo, então um caiaque pequeno é suficiente para mim. Tá? Quando você tem um tamanho maior, então você tem que escolher uns caiaques um pouco maiores, tá? Que vai te dar melhor conforto. Tá? Em relação a peso, o peso do caiaque, você deve cogitar bastante ele. Tá? Não é peso que a gente estava falando lá em cima, é o peso do caiaque em si mesmo. Tá? Por quê? No meu caso, eu pesco sozinho. Então aqui em casa ninguém gosta de pescar, então a maioria das pescarias que eu saio, eu vou sair sozinho. Ou com alguns amigos que acabam se encontrando lá. Mas eu tenho que tirar o caiaque do suporte da parede, colocar no carro, amarrar ele, chegar no lugar de pesca, retirar do bagageiro do carro, colocar no chão, levar até a beira do rio e assim por diante. Então, nesse meu caso, tá, eu preciso de um caiaque busquei um caiaque que fosse leve. Tá? Então o cast tem 22 quilos, então é muito fácil. Eu pego ele da mão, coloco ele em cima da minha cabeça, jogo para cima do carro, amarro ele, tiro e assim eu faço praticamente tudo sozinho. Então isso também é uma forma que eu tive para decidir em relação ao caiaque. O peso do caiaque em si. Tem caiaques que vão pesar aí 30, 32, 35 quilos, então passa a ser um pouco mais pesado. Outra coisa que eu busquei também foi a estabilidade. Então, eu busquei alguns vídeos no YouTube aí, principalmente que virou caiaque. E aí comecei a achar alguns modelos que tinha mais frequência em virar o caiaque e acabava virando com a pessoa. Então eu fui eliminando algumas marcas, alguns modelos aí que tinha
possibilidade de virar o caiaque. E acabei achando um modelo que eu queria. Eu não vou aqui dizer qual que seria a marca, nem o modelo, acho que é um pouco antiético, tá? Mas dá uma olhada no YouTube aí, busca por essa forma, tá? Vídeo que viraram um caiaque. Então você vai perceber aí o tipo de casco, isso influencia bastante, tá? Embora tenha algumas pessoas que abusam bastante. No meu caso do cast, eu coloquei ele assim que chegou, eu coloquei ele na piscina, tentei virar o caiaque. Fiz uma grande força para poder virar esse caiaque, né? Então eu achei bastante estável ele. Então, para mim, valeu a pena. Em relação à estabilidade, tá? Você tem que determinar também da seguinte forma: aonde você vai pescar com frequência. Porque você tem rio manso, rio com corredeira, represa, lago, mangue e mar. Desses tipos de lugares de pesca, 2 são muito importantes que você vai ter que tomar muito cuidado, tá? São os rios correnteza, tá? E no mar. Então, embora todos os caiaques dá para você usar no mar, tudo, mas porém os caiaques são feitos para áreas abrigadas, né? Então, para você não ir muito longe da costa. Porém, o mar se transforma, é muito rápida a mudança dele no mar. Então, um vento, uma marola, o mar fica bastante mexido. Então, quanto mais estabilidade você tem, né, é melhor para você. E o detalhe, pensa bem que uma vez que você entra dentro do caiaque, a sua vida está em risco, tá? Então, isso é muito importante vocês colocarem na cabeça. Então, vai entrar no caiaque, entra com toda a segurança, leva um colete de salva-vida, amarra as suas tralhas para você, caso se virar, você não perder elas. Então tome muito cuidado com isso, tá? Rio é muito perigoso, mar mais ainda, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Bom, a outra parte que a gente tem que ver é a dirigibilidade, tá? Palavrinha difícil, né? Existe, tá, dentro do caiaque uma palavra que determina, que é o trekking, tá? Que é a capacidade que o caiaque tem de manter em linha reta. Então, vê isso também. Principalmente para quem, alguns caiaques não têm o pedal e alguns outros não têm o leme. Então, o leme e o pedal você acaba sendo feito no remo. Então, para cada remada que você dá de um lado, o caiaque vai virar para o outro lado e assim por diante, tá? Então, tem caiaques que têm melhor trekking do que o outro. Então, busca isso também, principalmente aqueles que não têm o leme, que você faz a correção, e o outro que você não tem o pedal. Então, com pedal e com leme, fica tranquilo. O caiaque vai sempre, tá? Você vai estar fácil de você fazer as correções que ele tem, principalmente para quem tem mar, tá? E alguns rios que tem uma certa correnteza. Então você consegue fazer um alinhamento, você consegue deixar o caiaque em ponto de pesca muito mais fácil. A outra opção é a flutuação dele, tá? Então os caiaques têm uma possibilidade, tá, de fábrica, tá, de manter o peso de flutuação. Então foi que nós determinamos lá em cima, achar qual que é o melhor peso para você. Então não é o peso que o caiaque vai a pique, não é isso que a gente está falando. O peso que você tem que escolher em relação ao caiaque, tá, é aquilo que vai ficar um peso ideal, fácil para você fazer uma remada, fácil fazer um deslocamento, tá, e para você fazer a direção do caiaque. Então você tem um peso suficiente para que o caiaque te dê um conforto. Então escolha em relação a isso também. Bom, a outra parte, é a parte do conforto. Isso é um dos pontos mais principais que você tem que ver, tá? Tem alguns caiaques que o assento dele no próprio casco, então você tem que entender que quando você vai entrar no caiaque, tá, normalmente você entra de manhã e sai com ele só no final da tarde. Então você vai ficar aí 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas dentro de um caiaque. Então, pense como você vai entrar e pensa como você vai sair, tá?
Então, na hora de você pegar um caiaque, olha sempre os caiaques que têm a cadeira suspensa, que são os modelos Pro, tá? Então, esse tipo de cadeira te dá um pouco mais de conforto, você tem uma regulagem de encosto, tá? Então, ele vai te fazer com que você não pese tanto a coluna, a bacia, tá? Então, você acaba não saindo com tanta dor. Então, pense bem nisso. Conforto, isso é muito importante, né? Outra coisa que eu busquei dentro do caiaque é a possibilidade de colocar um motor, tá? E principalmente a possibilidade de colocar um pedal. No caso, o meu está com pedal. Não esqueça, colocou o motor, ele vai sair da área de caiaque e passar por uma embarcação. Então, todo motor tem que ter registro na Marinha, toda embarcação tem que ter registro na Marinha. A pessoa que está pilotando ali, tem que ter o arrás. O arrás é obrigatório, senão você acaba perdendo o motor, você acaba perdendo o caiaque, acaba levando multa. Então não é essa a função nossa. A gente quer pescar com qualidade, quer pescar com tranquilidade, então olha-se as leis. Então, mas eu busquei um caiaque que tinha possibilidade de colocar um pedal. Então, alguns caiaques não têm essa possibilidade de colocar um pedal. Então, uma vez que você compra um caiaque, os valores é um valor estimado. Então, os caiaques começam em cima de 1.500, 1.600 a 2.000 reais, os mais em contas, vamos falar assim, tá? Então, 2.000 reais é um valor razoável. E uma vez que você comprou, você fala, puta, agora preciso colocar um pedal. Não dá mais, tá? Aí você teria que vender o caiaque ou comprar um outro. Então, pense nisso, tá? Eu quero colocar um pedal. Então, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um caiaque com pedal, então coloca isso nos seus modelos. Posso comprar futuramente um pedal? Ótimo. Então, pensa nisso na hora de você colocar. Uma outra coisa importante também são os acessórios. Então, lugar para colocar um porta-vala, lugar para colocar um porta-isca, tá? Os lugares de você colocar um alicate, fazer um salva-vara, tá? Colocar uma caixa. Então, tudo isso é importante. Na hora da pescaria, isso faz grande diferença, tá? Muita diferença mesmo. Então, deixar a isca jogada no deck não é bom. Então, o lugar que você colocar as suas maletas. Algumas vezes você tem que colocar para trás do banco, então passa a ser um pouquinho mais difícil. Então, alguns caiaques que tem essa parte de acessórios, tá? Mais à mão ali do pescador, isso ajuda bastante. Então, pense nisso. E muitas vezes a diferença é muito pequena entre um caiaque e outro, né? Esse caiaque custa 100 reais a mais, 200 reais a mais. Então, vale mais a pena você pensar nessa parte. O quanto de acessório o caiaque eu consigo colocar, tá? E outra parte importante que vai caber no bolso de cada um é o preço, tá? Hoje você tem caiaque aí, tá? Em torno de R$1.000, R$1.500 reais, os mais baratos, e vai até quase R$10.000 reais os mais caros. Vai depender muito do fabricante, tá? Do país de origem, tá? Do modelo que você vai querer em relação ao tamanho. Então, olha, determina, não começa pelo preço, tá? Uma coisa eu falo para você, eu imaginei gastar em torno de R$1.500 ou R$2.000 reais num caiaque, e aí eu fui buscando os modelos mais ou menos disso. Depois eu comecei a buscar todas as formas, os jeitos, comecei a ver todas essas possibilidades, tudo aí. O que eu coloquei? Eu tirei o valor de ser o primeiro, vamos falar assim, eu posso gastar até tanto. E aí comecei a buscar o caiaque que eu queria, e o preço eu coloquei no final. Dentro dos modelos, aí tinha uns 3 ou 4 modelos mais ou menos, parecido com relação aos valores, e aí eu optei por um. Então eu acho que o preço não deve ser a primeira coisa a você determinar quais são os modelos, porque aí você vai limitar bastante. E o detalhe, uma vez que você investiu aí R$2.000 reais, e por causa de 100 ou 200 reais, se não gostar do modelo, fica difícil você se desfazer dele, tá? E comprar um outro caiaque. Então é melhor você pensar bem nos modelos que você quer em relação a determinar qual que é o preço que você precisa. Bom,
No meu caso, minha maior frequência de pesca, tá, é represa. Eu pesco aqui no Rio Tietê, então eu tenho um lugar mais próximo de mim a 25 a 30 quilômetros, que é a Pederneiras. É um lugar gostoso, dá para pegar alguns peixes, alguma coisa. Eu tenho um outro rancho mais para cima, depois de Arealva e Acanga. Então lá já dá 75 quilômetros de ida, né? Então são 150 de ida e de volta. Então não dá para ir com tanta frequência. Aqui é mais fácil e é mais perto. O Pederneiras está 30 quilômetros, é bem facinho. Pista dupla, chega pertinho da praia, lugar de deixar o carro. Então é bem tranquilo fazer ali. Então lá não tem muita correnteza, porém é uma represa. O Rio Tietê é um lugar bastante aberto ali, tem hora que bate um vento legal. Domingo, hoje é sábado, dia 24 de outubro, e domingo passado eu subi um pouco o rio, tá? E a gente fala em subir, passa um pouco, acho que é um pouco mais difícil, mas foi muito fácil subir o rio. E quando eu estava voltando, que eu estava descendo o rio de volta, eu remava, eu pedalava e o caiaque quase não saía do lugar. Então, é meio fora da física aí. Então, subir o rio foi mais fácil, descer o rio foi muito mais difícil. Então, a gente tem que tomar certo tipo de cuidado aí, tá? E isso, o pedal me ajudou bastante. Então, tem um menor esforço, com o pedal você consegue ir um pouco mais longe, tá, do que você for no remo, tá? Então você cansa um pouquinho do pé, vai com o remo, cansa um pouquinho do braço, você vai um pouco com a perna, então isso ajuda bastante. Bom, beleza. Eu decidi todos os tópicos, aquilo que eu queria comprar, achei o caiaque que eu queria, e aí eu fui achar uma loja que tinha, tá? Então, não tenha pressa de comprar o caiaque. Não entre numa loja. Não vai na empolgação do vendedor. Não, leva esse, a gente tem a pronta entrega, faz isso, caiaque é isso, é aquilo. Então, não faça isso. Eu te aconselho vai numa loja, vê os modelos que tem nessa loja, volta, pesquisa na internet, vê direitinho quais são as lojas que tem. Uma boa parte das lojas oferece frete gratuito. Então, no meu caso, eu não comprei numa loja aqui em Bauru. Primeiro que a loja em Bauru não tinha a marca que eu queria comprar, que era da Milha Náutica. Eu acabei comprando numa loja pela internet. Mas antes disso, eu peguei o nome da loja, fui no Reclame Aqui, que é no site, verifiquei se tinha alguma reclamação dessa loja, tá? Porque eu paguei 4.300 e poucos reais, era um valor razoável, então eu queria saber se a loja era idônea, se tinha algum problema ou não. Então gostei muito do atendimento da loja, então eu acabei comprando. O frete foi grátis, entregaram rapidinho. Eu comprei na sexta-feira e eles me entregaram na quinta-feira. Isso porque é transportadoras que tinham uma rota diferente. Eu comprei aqui a 130 quilômetros mais ou menos de Bauru, e a transportadora fez uma rota que saía da cidade, saía do Oriente, vinha até Marília, de Marília foi para Uberlândia, de Uberlândia que veio para Bauru. Então, mais por causa da transportadora mesmo. Do resto, seria um dia praticamente para chegar aqui. Então, olha dentro disso, tá? Vai na loja, verifica se tem ou não, vê as condições, tá? Se pode parcelar ou se não pode parcelar. Então, muitas vezes compensa dar uma parceladinha um pouco maior e você comprar o caiaque que realmente você quer, tá? Mas antes de comprar, vê se não tem nenhum problema com essa loja. O pós-venda é muito importante, então isso vale a pena vocês decidirem. Bom,
Marcas e tipos, né? Eu vou falar para vocês os fabricantes. Então, os mais comuns. Tem bastante fabricante no mercado, mas os mais comuns. No caso, eu comprei Milha Náutica. Depois tem a Kayaker, a Hydro 2, a Bruden, Lontras, e aí por diante você tem mais modelos aí. Então procura mais ou menos os modelos mais famosos, vamos falar assim, que o pessoal acaba tendo com maior frequência compra, porque depois você consegue também vender com mais facilidade. Então, caiaque usado de uma marca mais famosa é muito mais fácil você vender do que um caiaque de uma pessoa, você vender de uma empresa que não tem muito nome. Então, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Bom, espero ter colaborado com a compra de vocês, que vocês possam ter aí um prazer, tá? E ter um lazer grande em relação à parte de compra do caiaque. Lembre-se que o caiaque é algo que não deixamos qualquer um escolher. Tá? Ele é muito dentro da nossa preferência. Tá? E um caiaque está colocando a sua vida em risco. Então isso é muito importante. Pensa nisso, toda vez que você entrar dentro de um caiaque, você está entrando dentro de um rio, e todo rio tem seus perigos. Tá? É um pau, tá? É uma pedra, tá? Então existe um risco de vida bem alto. Então trabalhe com segurança, faça seu lazer da forma mais prazerosa possível, mas com toda a segurança em relação a isso. Bom, em relação à minha escolha, dimensão e peso, eu optei por um caiaque de 3,10 metros, com 140 kg de capacidade. O peso do caiaque foi 22 quilos, então é muito fácil para mim colocar no carro. O modelo meu tem o pedal, então ficou melhor para mim, foi a minha escolha. O valor do caiaque é um valor que coube dentro do meu bolso em relação ao caiaque e o acessório que é o pedal, então valeu a pena em relação a isso. Comprei de um fabricante que está despontando no mercado, é um dos melhores fabricantes hoje do mercado, a Milha Náutica. A loja que eu busquei, ela não tem reclamação, então o pessoal teve um bom atendimento, me deu todo aquilo que eu precisava, as informações que eu precisava, e tinha pronta entrega, então isso que mais me interessou e eu acabei comprando. E o acessório, e depois quando chegou o caiaque eu pude colocar algumas coisas. No meu caso, depois eu comprei um Milha Box, tá? Que é uma caixa que você coloca atrás do caiaque, onde eu posso colocar todas as minhas tralhas que eu preciso, uma bolsinha térmica, então uma coisa que valeu a pena para mim. Tá? E aí eu desejo a cada um de vocês boa sorte, muita diversão na sua aquisição, que Deus abençoe e que um dia aí a gente possa se encontrar para fazer uma pesca todos nós juntos. Tá? Valeu pelo vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver quer alguma informação, coisa que eu não falei aqui, escreve nos comentários. Se puder dar uma força, dá um likezinho aí. Se vocês quiserem, inscreva no canal. Tem bastante coisas interessantes que eu vou postar futuramente aí, já tem alguma coisa para trás, tá? E a gente está à disposição. Valeu, moçada, um abraço a todos, até mais.